coisa muito interessante que eu aprendi com jornalistas se chama lead, que é o parágrafo inicial, o começo de uma matéria. No mundo de tecnologia, a gente ouve falar muito em mínimo produto viável, e alguns amigos já me disseram que o lead é o mínimo produto viável do jornalismo. Se aprende lá no começo da faculdade, depois vai entrar no aspecto mais analítico, crítico da matéria, do estudo que ele vai fazer, do levantamento de informações, mas o lead, para quem trabalha com gestão de processos, gestão de negócios, ele é o 5W2H. Lembram aquele o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto? Pois é, jornalistas são treinados desde o princípio a escreverem de forma sucinta esses 7 elementos dentro do seu parágrafo. Não necessariamente precisam estar os 7 elementos, mas eles precisam identificar qual a combinação deles torna mais relevante, atraente para o leitor e consegue trazer o conteúdo de uma forma objetiva. Por que eu estou trazendo isso e estou referenciando a análise da estratégia de negócios? Eu falei para vocês que a análise da estratégia começa falando de cenário atual e cenário desejado. Quem viu o vídeo anterior, não necessariamente nesta ordem. Porque se eu estou diante de alguém que é visionário, eu já começo falando de cenário desejado. Eu estou louco para ir para o cenário desejado. E aí o cenário atual é da onde eu estou partindo. Agora, quem realmente vive um problema em que ele ainda não sabe para onde vamos, mas eu preciso sair desse problema, com certeza eu vou começar pelo cenário atual. Agora, olha só que interessante. Se eu colocasse jornalistas para estudar isso aqui, de uma forma objetiva, eles iriam a campo trazer informações. Esse é o ponto interessante. Dados e fatos é dito sempre em jornalismo. Então eu vou tentar trazer informações sobre o que estamos enfrentando no cenário atual ou no desejado. Quem está envolvido nisso, tanto num quanto no outro. Olha só, o que pode ser o problema, pode ser a empresa também, que tem a ver com quem, certo? Que eu estou aqui com quem, mas o quem para nós são todas as partes interessadas, envolvidas nesses cenários. Eu posso ter um conjunto de partes interessadas no cenário atual e menos partes interessadas no desejado, porque, por exemplo, algumas partes sairão desse contexto e outras entrarão no contexto. Bom, resumo, eu vou levantar informações, vou captar, vou entender, vou aprender sobre o meu cenário e vou escrever agora o lead. Por que eu vou escrever o lead? Porque quem é lá do início de métodos ágeis, vocês conhecem esse elemento aqui, ó, esse index card ou ficha de leitura em português, mas a gente usava lá no passado para escrever histórias de usuário. Isso eu vou falar em outro momento, mas esse aqui é o espaço que a gente tem para ser conciso e objetivo no parágrafo que a gente vai descrever o cenário atual. E eu posso também ter uma ficha dessas para o cenário desejado. Por que eu estou falando isso? O que o Parzanello está trazendo fichas? Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte: é possível escrever um parágrafo de cada um desses cenários e tornar objetiva a compreensão do nosso problema? Vou dar um exemplo de uma empresa fictícia chamada Fast Modas. E eu vou me posicionar aqui como o Marco Aurélio, que é o CEO da empresa, que é um cara visionário. Ele está louco para mudar a sua organização, só que ele vem com um discurso de cenário desejado antes do atual. Olha como é que eu poderia escrever um texto. Omnifest é o nome do projeto que visa aumentar em 70% os resultados das lojas Fast Modas até o final de 2020. E aí vem a declaração dele. Pode parecer loucura, mas integraremos nossas 100 mil clientes em toda a cadeia logística de valor da empresa, reduzindo os ciclos de planejamento, aquisição, venda e logística das novas coleções por meio de estímulos em canais digitais e uso massivo de inteligência artificial na análise de dados e informações de mercado. Comenta o Marco Aurélio, que estou sendo eu aqui, o Marco Aurélio, CEO e principal patrocinador dessa iniciativa. Ficou claro o que ele está querendo? Vamos para o cenário atual, da onde eu estou partindo. A Fast Modas é uma loja de vestuário feminino
que atua nas regiões Sul e Sudeste, com 200 lojas localizadas em bairros populares de 40 cidades estratégicas. Ao longo de seus 30 anos de história, a empresa consolidou uma operação com mais de 3 mil colaboradores que produzem uma receita anual de 400 milhões de reais e uma margem de 12%. Declaração do Marco Aurélio. Nossa estrutura de lojas e colaboradores chegou no limite do seu crescimento, com uma grande eficiência operacional. Chegou o momento de encantarmos nossas clientes e alavancarmos nossos resultados com novas capacidades tecnológicas que garantam um fluxo contínuo de valor em toda a cadeia logística da empresa. Sabemos que estamos atrasados, mas eliminaremos este débito técnico com uma rede de startups que atuarão focadas na solução dos nossos maiores problemas. O que vocês entenderam disso aqui? 2 parágrafos do tamanho de um index card. Agora vem as minhas perguntas. Ficou claro aonde quer chegar o Marco Aurélio? A declaração da visão, como a gente chama, Vision Statement. Ficou claro a declaração do problema, onde eles estão com débito técnico? É claro que a gente precisa detalhar mais. Mas o ponto que eu quero apresentar para vocês é o seguinte. Na análise de negócios enxuta, a gente quer reduzir o lead time de conquista de resultados, de geração de valor. A gente quer acelerar a conquista de valor em negócios. Logo, eu preciso tomar decisões mais rápidas, enxugar o esforço que eu faço em análise, o tempo que eu dedico à análise do negócio. Então a pergunta é a seguinte: será que eu preciso estudar muito a fundo todo o escopo do negócio, processos e tudo, mapear o cenário atual, fazer diagnóstico? Ou eu poderia só colocar esses 2 cenários e fazer a pergunta: isso aqui é aderente à nossa estratégia organizacional? Ou seja, essa estratégia aqui, cenário atual e desejado, como uma iniciativa, que é o Omnifest, né? Eles querem a empresa Omnichannel. Depois vai se explicar a solução. Mas somente esses 2 parágrafos dá para entender de onde estamos e para onde queremos ir? Se sim, é possível tomar uma decisão e dizer: ok, prioriza isso no nosso fluxo, no nosso portfólio de projetos. Vamos iniciar isso no próximo trimestre. Eu não preciso ir a campo com um monte de informações. Ou conquistado esse ok, a gente pode ir então para uma segunda etapa. Ok, vamos entender agora a viabilidade disso, quais são as possíveis abordagens que a gente vai ter e qual o impacto disso. E é isso que eu vou seguir em outros vídeos para vocês, mostrando como analisar de uma forma enxuta cada uma dessas partes. Ficamos somente com o feijão com arroz de análise do cenário atual e desejado. O lead do jornalismo. Excelente. Treinem e pratiquem isso aí. Abraço.